Esse aqui é o México, e a maioria da sua população vive nessa pequena faixa de terra. Praticamente 51% da população mexicana vive em menos de 1/5 do território, e os 49% restantes da população vivem nas outras partes do país. Isso significa que a densidade populacional dessa região é 5 vezes maior que o restante da nação. E se colocarmos em perspectiva, 80% do México abriga a menor parte da população mexicana. Esse território, apesar de ser vasto, não é tão populoso assim. O país abrange uma gama de climas, terrenos e ecossistemas que se estendem desde as praias de areia branca do Caribe até as majestosas montanhas de Serra Madre Ocidental e Serra Madre Oriental. Essa diversidade geográfica moldou profundamente a cultura e a história do México, e como a sua população se concentrou ao longo da história. A civilização mexicana tem raízes profundas que remontam a milênios, com destaque para as antigas culturas dos astecas, maias e olmecas, que floresceram antes da chegada dos europeus no século XV. A chegada dos espanhóis marcou um ponto de virada na história mexicana. A fusão das culturas indígenas e europeias resultou na criação de uma nova identidade, conhecida como a cultura mestiça, que é fundamental para a compreensão da atual população mexicana. Já que o México tem um caso peculiar, a população continua se concentrando nos mesmos territórios que estava concentrada há mais de 120 anos atrás. Eu vou te explicar melhor. Historicamente, aqui no Brasil, por exemplo, a maioria da população sempre habitou a costa pela nossa história de colonização. Em meados de 1900, a população brasileira beirava 17 milhões de pessoas. E na lista das 10 maiores cidades, não existia nenhuma no centro-oeste ou sul. Já de 2010 para frente, 3 novas cidades entram na lista, sendo 2 no sul e uma no centro-oeste. Claro que na lista das 100 maiores cidades, dezenas dos estados do sul e do centro-oeste ganharam destaque. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que enquanto a população de outros países como o Brasil se moveram ao longo do país, no México isso não aconteceu. Em 1900, 55% da população mexicana vivia em menos de 1/5 do território, e agora este número só caiu para 51%. Então, o que faz essas pessoas quererem tanto viver nessa parte do México? E por que 80% do México está vazio? É isso que vamos entender. E a resposta inicial é a sua geografia. Este é o mapa que mostra todos os biomas do México. E vamos nos atentar principalmente ao clima subtropical das terras altas, que fica na faixa mais populosa do México. E não é à toa que as pessoas preferem viver aqui. Essa faixa de clima é ideal para a vida humana, mas depois falamos disso. Vamos nos atentar primeiro aonde as pessoas não preferem viver. Começando pelas terras do norte, que são dominadas por biomas desertos, áridos e quentes, limitando severamente a quantidade de alimentos que podem ser cultivados para sustentar uma população maior. Dos desertos, podemos começar citando o deserto de Sonora, que apresenta um clima árido, com altas temperaturas durante o dia e quedas significativas durante a noite. Sua vegetação é escassa, dominada por cactos, arbustos e algumas árvores resistentes. Depois vem o deserto de Chihuahua, que é o maior deserto da América do Norte. Possui um clima variado, com altas temperaturas no verão e invernos frios. Em alguns dias, pode até nevar. O deserto de Baja Califórnia também é conhecido por seu clima desértico costeiro, com invernos suaves e verões quentes. A sua vegetação inclui palmeiras e cactos. E por último, temos o deserto de Coahuila, que está localizado na região norte do México, principalmente no estado de Coahuila. Apresenta um clima árido e com temperaturas extremamente altas no verão. E por fim, o deserto de Altar, que está localizado no noroeste do país, na região de Sonora, e é um dos desertos mais quentes do planeta, com temperaturas que podem ultrapassar 50 graus. E no livro Os Indígenas Maio de Sonora, Pessoas que se recusam a morrer, o autor explica como a geografia mudou a vida desses povos e como o deserto de Sonora, por exemplo, complicava a vida dos povos nativos. Isso nos explica a dificuldade de viver ali. Mas também, historicamente, o México tem 2 grandes fases. O México pré-colombiano, onde civilizações nativas criaram grandes impérios na América antes da chegada dos europeus. E o México hispânico, depois que os europeus chegaram. Nessa primeira fase, as grandes civilizações que floresceram no México, como os maias ou os astecas, coincidentemente ou não, nenhum deles tinha a base da sua civilização nas regiões desérticas no México.
Com tudo isso, conseguimos entender agora o quão complicado pode ser viver ao norte do México. Enquanto o norte tem um problema de solo árido, no sul é o contrário. O clima é tropical intenso, úmido e com grandes florestas. Este é um dos tipos de biomas mais difíceis de desenvolver a civilização, por todos os tipos de razões, mesmo para civilizações industrializadas do século XXI. As florestas tropicais provaram ser difíceis de superar, porque construir infraestruturas através delas é um desafio significativo. Obviamente, chove muito nesses biomas, e isso torna bastante difícil coisas como secar o concreto para estradas ou fundações. Nesses tipos de ambientes, o asfalto, por exemplo, amolece e deforma quando colocado sob cargas pesadas, se estiver em um ambiente úmido. É por este motivo que o sul do México tem tão poucas rodovias e é tão difícil de povoar. Existem apenas 8 grandes rodovias no sul do México, e isso é causado principalmente pelo clima desafiador. Historicamente, povoar aquela região também não é nada fácil. Grandes civilizações como os maias realmente se ergueram ao sul do México. Entretanto, antes da chegada dos europeus, a civilização maia já começava a ruir, no ano de 900 d.C. Nesse século, grandes secas afetaram a civilização maia, e isso começou a causar a queda da sua população, já que dependiam na época do cultivo para sobreviver. Isso aconteceu nessa faixa porque, na verdade, o México é uma zona de transição dos trópicos. O país está majoritariamente fora das zonas tropicais, os piores lugares quando falamos em secas. Só que o sul do México está entre as zonas de transição, e isso causa um problema. Apesar do sul ser úmido, em certas épocas, pela característica dos ventos secos das zonas subtropicais, isso pode causar crises de secas, mesmo nessas áreas de alta umidade, o que levou também a civilização maia a ruir. O que nos faz chegar finalmente à zona central, onde a maioria da população vive. Aqui o clima é ameno e abriga as maiores cidades do México, como León, Cidade do México e Puebla, todas no Planalto Mexicano e principalmente na região do Cinto Vulcânico Mexicano. Esta é a região com mais vulcões no México e isso pode ser ruim de várias maneiras, mas as pessoas preferem viver entre os vulcões. Isso porque as áreas ao redor dos vulcões são extremamente férteis por conta dos nutrientes que o vulcão pode liberar. É por isso que a cidade do México é rodeada de vulcões e é a maior cidade do país. E essa parte do México teve sorte, porque ela também poderia ser mais seca, assim como o norte é. Mas os vulcões também interferem na vegetação pela volta. Mas é claro que esse não é o único fator da vegetação ser melhor aqui. O centro do México também só tem esse clima ameno e uma vegetação ideal, porque o efeito de desertificação que acontece no norte é parcialmente inibido na região central. Geograficamente, o norte do México é muito seco, principalmente porque as cordilheiras de Serra Madre Oriental e Serra Madre Ocidental bloqueiam as nuvens que iriam até o interior. Mas a região central tem uma vantagem. Quando as correntes de ar equatoriais do Pacífico atingem a costa do México ao sul, elas ainda conseguem atingir a região central do país, o que leva a chuvas e, consequentemente, a vegetação até o local. Fato que existem vários lagos formados pelo Planalto, e isso só poderia acontecer se a água fosse até lá, o que realmente acontece naquela região, diferente do que acontece no norte. Por isso, povoar a região central do México foi muito melhor historicamente do que povoar a árida região norte, ou a úmida região ao sul, fazendo com que hoje 80% do México esteja vazio. Agora, eu quero falar com você que tem uma empresa ou produto próprio. Eu tenho que te explicar que ter um domínio na internet ou um CNPJ não é garantia da sua marca ser realmente sua. Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho até hoje o domínio da minha marca na internet. Isso pertence, na verdade, a outra empresa. Só que enquanto eu estou finalizando o meu registro de marca e vou ter a minha marca garantida, essa empresa nem começou o registro de marca. Então, realmente, eu não tenho risco de perder a minha marca para essa outra empresa. Hoje, a única forma de defender a sua marca e proteger a sua empresa é realmente o registro no INPE, que é o órgão que regula as marcas no Brasil. Mas esse seria um processo burocrático, se não existisse a Tiger, que resolve o seu problema totalmente pelo WhatsApp. O atendimento com eles é 100% online e eles registram sua marca, parcelando em até 10 vezes no boleto. Então, aqui no primeiro link da descrição, ou com o número que está aparecendo agora na tela, entre em contato com eles
e proteja a sua marca. E por esse vídeo é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.